Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Adelmo Dias Ribeiro, sou advogado e estou aqui hoje para comentar temas previdenciários com vocês. Gente, antes de qualquer coisa, eu gostaria de repetir o nosso mantra do canal. Se é a primeira vez que você está aqui, né, você nunca acessou os nossos vídeos, não está inscrito no canal, se inscreva nele, faça esse ato de ajuda, porque isso motiva a gente a produzir mais conteúdo, né, engaja mais os nossos vídeos, faz com que as pessoas tenham acesso a eles. Tá? Então faça a inscrição no canal e possivelmente comente, faça um comentário acerca de sua situação previdenciária. Tá? A gente tem aqui no canal uma espécie de comunidade de pessoas que têm processos com o INSS, que têm problemas previdenciários. Essas pessoas interagem entre si, isso é muito legal, muito bacana. Sem mais delongas, vamos ao tema do vídeo. Né? Eu separei aqui diversos temas, com base nas perguntas que vocês fizeram. Uma pessoa perguntou que apareceu no processo dela a movimentação recurso inominado INSS. Né? E é interessante isso, porque é uma coisa que, para a pessoa que é da área jurídica, é algo assim muito fácil, né? Muito simples. Mas para quem não é do direito e para quem olha aquelas movimentações, geralmente as pessoas acompanham o processo pelas movimentações processuais, não é algo tão claro. Né? Quando você tem uma sentença num processo, seja ele de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, enfim, qualquer tipo de processo previdenciário, você tem no juizado um recurso que é chamado popularmente de recurso inominado. Ou seja, é um recurso contra a sentença, né, do juiz. E a pergunta mais comum que me fazem é: doutor, esse recurso contra a sentença do juiz pelo INSS vai impedir que eu receba o benefício? E a resposta é não, tá, pessoal? O recurso inominado só não tem efeito suspensivo, ou seja, ele não suspende a eficácia da sentença no que diz respeito à implantação do benefício. Ou seja, se você está ali brigando por um auxílio-doença, um auxílio por incapacidade temporária, né, e você tem uma sentença favorável mandando implantar o benefício, o INSS pode recorrer, pode, é verdade. Mas esse recurso não vai impedir a implantação do benefício. O que o recurso impede apenas é o pagamento dos valores retroativos, aqueles valores que a gente recebe por RPV. Esses valores vão ficar suspensos enquanto pender a discussão do recurso. Portanto, recurso inominado, quando aparecer lá a movimentação do seu processo, recurso inominado, isso significa que seu INSS recorreu no seu processo. Tá? E isso não vai impedir a implantação do seu benefício. Existem medidas, inclusive, para alegar descumprimento caso o INSS não implante o benefício no prazo definido pelo juiz. Tá, gente? Esse foi o primeiro questionamento. A pessoa perguntou também se labirintite dá direito ao auxílio por incapacidade temporária, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Assim, existem registros no Poder Judiciário de concessão tanto de aposentadoria quanto de auxílio-doença a portadores de labirintite. Mas é importante destacar e é importante deixar claro, a doença por si só não assegura o direito ao benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Tá? É importante que seja avaliado a incapacidade da pessoa, do segurado, para o trabalho. Né? Se aquela pessoa for constatado por meio de perícia, se for constatado por meio de perícia que aquela pessoa está incapacitada para o trabalho, aí sim nós temos a situação de reconhecimento do direito ao recebimento do benefício. Tá, pessoal? É bom que isso fique claro. Porque às vezes a pessoa, eu tenho labirintite e consegui o benefício, meu tio tem labirintite e não conseguiu. Por quê? Que injusto. Não é injusto, é porque os graus, né, de incapacidade, é claro que eu estou falando aqui num pensamento ideal, né? Claro que existem injustiças sendo cometidas a todo momento, tanto pelo judiciário como pelo INSS. Mas assim, considerando que seja uma decisão justa, né, existem graus, as doenças têm graus. Então você tem aquela pessoa que tem vários sintomas de labirintite, sintomas graves, e você tem aquela pessoa que não tem quase sintoma nenhum, tem só uma leve tontura ao acordar. Enfim, então preciso avaliar sempre a questão da capacidade para o trabalho. Tá? E da mesma forma me perguntaram aqui também sobre a tuberculose, e eu repito os argumentos. Né? A tuberculose, existem precedentes concedendo aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e BPC-LOAS para pessoas portadoras de tuberculose, desde que preenchidos os demais requisitos legais. Portanto, a doença, sim, é uma doença que permite o pagamento de benefício previdenciário.
Mas vai ser todo o caso que vai permitir o pagamento do benefício? Não. A gente tem que avaliar sempre a capacidade da pessoa para o trabalho. Se for constatada a incapacidade, a pessoa vai ter direito ao benefício previdenciário, tá? Me perguntaram também, doutor Adel, o que é que significa data de autuação, né? No passado, a gente tinha processo físico, né? E você fazia o protocolo no fórum de uma ação judicial e se seguia aquele ato, o ato de autuação, que era a formação dos autos. Os autos é como se fosse aquele livrinho que forma o processo, né? Então, a data de autuação é a data da formação daquele livrinho que forma o processo. Mas o que é que acontece? O processo se digitalizou e hoje em dia a data de autuação, via de regra, corresponde à data do protocolo da ação, né? Então, data de autuação geralmente consiste na data do protocolo da ação, né? A data de formação do seu processo, né? Formação dos autos do seu processo. E como hoje é tudo automático, essa data corresponde à data do protocolo. Doutor Adel, é importante médico assistente na perícia contra o INSS? Assim, eu sempre recomendo aos meus clientes, pessoal, a presença do médico assistente. É muito importante, transmite mais segurança para o perito, né? Ele esclarece pontos importantes ao perito que faz o acompanhamento pericial na Justiça Federal, na maior parte das vezes. Mas é aquela questão, tem gente que não tem dinheiro para contratar o médico assistente. Doutor, é indispensável o médico assistente? Não. A maior parte das pessoas não apresenta médico assistente, né? Mas quando você tem condições de apresentar o médico assistente num processo contra o INSS, você está saindo na frente, entendeu? Então, assim, eu considero isso muito importante para você que tem uma ação previdenciária, você ter um médico assistente, recomendo, né? Desde que você tenha recursos para isso. Se você não tiver dinheiro, não tem problema, você pode fazer a perícia tranquilamente sem o médico assistente. Eu considero que o médico assistente ajuda a coibir abusos, né, ajuda a evitar que exista desvio de finalidade em sua perícia. E o médico assistente nada mais é do que aquele médico particular que vai lhe acompanhar na perícia da Justiça Federal. E se você tem condições de pagar, eu considero algo a ser considerado, tá? Juiz negou a perícia e julgou improcedente a ação, doutor. É possível? Então, pessoal, geralmente, por exemplo, a gente tem ações que versam sobre auxílio-doença, né? Auxílio por incapacidade temporária. E esse benefício, para além da questão da incapacidade, tem a questão da carência, né? Se o juiz constata que você não tem a carência para pedir aquele benefício quando ele recebe o processo, ele pode sim julgar, alegando que você não tem a carência e nem sequer designar o ato pericial. Portanto, o juiz pode negar, né, a sua perícia e ainda assim julgar improcedente o processo. Mas é preciso sempre avaliar o fundamento que levou àquela conclusão do juiz. Porque muitas vezes o juiz examina equivocadamente uma questão processual e nega a sua perícia. Nesse caso, o ato é nulo, existe cerceamento de defesa e você tem que recorrer. Por isso que é importante ter um advogado acompanhando o seu processo. Se você não tem ainda, procure o seu advogado, pessoa de confiança, que você possa confiar o seu dinheiro. Lembre que a ação previdenciária é dinheiro, tá? E se você depositar uma ação nas mãos erradas, você pode se arrepender posteriormente. Então o juiz pode perfeitamente, do ponto de vista teórico, negar a perícia e julgar improcedente a sua ação, tá? Sentença sem tutela, né? Doutor Adelmo, minha sentença veio sem a tutela de urgência. Não foi deferida a tutela de urgência e agora? Então, o que eu recomendo nesses casos é que você apresente, interponha, né, o recurso de embargo de declaração, porque é extremamente importante a tutela de urgência em sua sentença. A tutela de urgência vai permitir que você não precise aguardar o recurso para receber o seu benefício previdenciário deferido. Se sua sentença não apresenta a tutela de urgência, né, o julgamento da tutela de urgência, você precisa embargar essa sentença para que o juiz se pronuncie sobre isso, porque é algo que vai impactar muito sua vida por meio da garantia imediata, né, do benefício previdenciário, tá bom? Vou comentar aqui agora, pessoal, a súmula, o tema 277 da TNU,
né, da Turma Nacional de Uniformização de Temas Previdenciários. O que é que diz esse tema? Que nos casos de benefício com alta programada, porque geralmente hoje em dia é comum você ter a concessão de benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, de forma programada, ou seja, o juiz já estabelece um prazo para cessação daquele benefício, né? E você tem um prazo antes da cessação para pedir a prorrogação daquele benefício. Então a TNU julgou nesse tema 277 se seria possível você ajuizar a ação se você não tiver apresentado o pedido de prorrogação do benefício, né? E a TNU entendeu que não é possível, tá? Você ajuizar a ação caso, e aqui é importante, você não tenha apresentado o pedido de prorrogação, você não tenha recorrido da decisão que cessou seu benefício ou não tenha pedido a reconsideração da decisão. O que é que acontece na maior parte dos casos? As pessoas deixam de apresentar a prorrogação, mas recorrem da decisão que cessou, né? E se você recorre da decisão que cessou, o judiciário tem que aceitar o seu processo. E o judiciário não vem aceitando o seu processo, mas cabe recurso. Gente, para a vida não se alongar demais, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um abraço e tchau, tchau.